Então vamos iniciar a nossa tarde de retiro espiritual em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a nossa mãe para iniciarmos bem essa tarde, que ela nos livre de todo o sono, que tudo o que seja dito sirva como escada, de santidade para a nossa vida e para a vida daqueles com os quais nós entrarmos em contato, depois que nós tivermos acesso a esse conhecimento. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Eu falo, vocês repetem. Eu te dou a minha mão. Te prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Podem sentar-se. Vocês acharam que iam se livrar de mim, Mas estou aqui firme e forte. Tudo correu de tal forma que fosse aquilo que agradasse mais o coração de Jesus Cristo. Então, vocês tiveram uma Santa Missa hoje de manhã que valeu muito mais do que qualquer ensinamento que alguém pudesse trazer para vocês nesse dia. Das experiências que nós temos com as missas celebradas pelo Padre Eduardo, quando ele vem nos agraciar com essa possibilidade, a gente aprende tanto com a forma dele falar, dele celebrar, aquele silêncio, aquela calma, aquele zelo com Jesus Cristo, e isso nos edifica muito. Levamos para o resto da nossa vida esse exemplo, e tenho certeza que vocês ficaram encantados e querendo participar de mais e mais missas celebradas com esse carinho, com esse zelo, com esse amor com o qual ele demonstra. Depois ele deu uma formação para vocês falando do conhecimento de si mesmo, certo? Depois veio o senhor Javan, que está por aqui ainda, e trabalhou um pouquinho do conhecimento de Jesus, e aí eu já estava aqui, estava lá no fundo, e deu para entender que ele fez um apanhado geral de tudo que vocês já tinham aprendido, não fez? Sinal que tem que falar tudo certo, porque ele tem mais experiência do que e ele fala muito bem, e fala de tal forma que realmente convence o nosso coração. Fala com uma certeza de quem realmente vive a consagração, porque é isso, quando nós nos consagramos e de fato nos colocamos a caminho da vivência da consagração, por mínimo que se fale, já exala. Como ele disse, a gente reflete a luz de Jesus Cristo. Nós queremos refletir assim como Nossa Senhora também reflete, e reflete imensamente. Então, para nós agora no período da tarde, sobra falarmos do desapego do mundo e do conhecimento de Nossa Senhora, tá? Então, nós vamos nessa ordem mesmo. Os exercícios espirituais, pelo que a Liduína estava me falando, vocês iniciarão no dia de hoje, certo? Dentro dos exercícios espirituais, vocês caminharão 12 dias rezando pelo desapego do mundo, depois mais 6 dias rezando pelo conhecimento de si mesmo, mais 6 dias pelo conhecimento de Nossa Senhora e depois 6 dias com o conhecimento de Jesus. Tá? Esse é o itinerário dos 30 dias de exercícios espirituais que vocês realizarão a partir de hoje. Dentro desse caminho, os temas do retiro são postos dessa forma, para que vocês já se preparem para o que vocês verão e passarão e sentirão ao longo dos 30 dias de exercícios espirituais. Então, antes de tudo, eu quero dizer, são poucas orações que tem por dia. Sim, são poucas, mas vai acontecer tantas coisas na vida de vocês para atrapalhar essas orações que vocês não podem nem imaginar. Vai ter dias, inclusive, que vocês vão esquecer das orações. Deu para entender? Então, nós estamos numa batalha espiritual desde o primeiro dia de aula que vocês tiveram. E essa batalha espiritual vai terminar quando? No dia da consagração? Não, agora só termina no dia que a gente morrer. Tá? Só que, especialmente, nesses 30 dias de exercícios espirituais, parece que a casa cai sobre nós. São provações, tribulações,
aflições que nós vamos passando, conforme nós vamos rezando, e Deus vai nos revelando o nosso comportamento, os nossos pecados, vai dando um desespero, falando, nossa Senhor, eu não tenho conserto. Mas lembre que o senhor Javan falou antes, tudo tem conserto. Perante Deus, nada é tão grave que Ele não possa nos perdoar. Então, não se desesperem nesses dias, não abandonem as orações, sejam perseverantes e firmes, né, que vai dar tudo certo. Dia 12 de outubro, vocês vão estar aí se consagrando para a maior glória de Deus e bem das vossas almas e de todas as almas que passarem pela vida de vocês também. Né? Lembrando sempre que a nossa consagração gera uma cadeia de graças. Tá? Então, nós vamos começar falando daquilo que vocês vão rezar primeiro. Rezar 12 dias para que o Senhor os encaminhe a ter esse espírito de desapegar-se do mundo. O que é desapegar-se do mundo? Vamos tentar passar um pouquinho do que São Luís gostaria que nós entendêssemos sobre esse tema. Vocês se acham apegados às coisas do mundo? O que vocês acham? Vocês têm apegos? Eu acredito que sim. Então, até o final dessa aula aí, que é para ter mais ou menos 1h20, 1h30, nós vamos começar a entender do que nós precisamos nos desapegar mais para podermos nos aproximar mais de Nossa Senhora e, consequentemente, de Jesus. É para isso que o desapego do mundo serve. Conforme nós vamos caminhando no conhecimento de nós mesmos, nós também nos tornamos mais desapegados do mundo. Tá? Então, São Luís, ele tem um livro que não é o Tratado da Verdadeira Devoção, ele se chama Amor à Sabedoria Eterna. E tem essa frase no livro: Deus tem a sua sabedoria, essa a única e a verdadeira que merece ser amada e procurada como um grande tesouro. O mundo corrupto, porém, tem também a sua sabedoria, mas esta dever-se-á condenar e detestar, porque é iníqua e perniciosa. O que São Luís está nos dizendo? Em tempos muito mais amenos de ideologias do que nós. Que a sabedoria de Deus, inclusive, é algo que, vamos dizer assim, Deus explica para os pequeninos para confundir os fortes, não é assim que a palavra nos ensina? As pessoas não conseguem entender exatamente aquilo que Deus fala, né, na forma de Jesus Cristo, por exemplo, nas parábolas, porque nós somos muito orgulhosos, porque nós somos muito vaidosos. Então, Jesus escolhe os pequenos para confundir os grandes, escolhe os fracos para confundir os fortes. E a sabedoria do mundo está posta. Nós temos acesso, ainda mais hoje, com tanta rede social e acontecendo. Mas nós devemos fugir da sabedoria do mundo e nos apegar cada vez mais à sabedoria de Deus. Aonde está contida a sabedoria de Deus? Na Sagrada Escritura. A nossa primeira fonte de acesso à sabedoria eterna, Jesus é chamado por São Luís Maria Guignon de Montfort de sabedoria eterna encarnada. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o Verbo encarnado, então ele é a própria encarnação da sabedoria de Deus. Como é que nós vamos acessar a sabedoria? Através da Sagrada Escritura. Tá? Então, quanto mais nós nos desapegarmos daquilo que o mundo nos ensina e mais nos apegarmos àquilo que a Sagrada Escritura nos traz, melhor para nós. Tá? Então, vamos lá. Na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo de 15 a 17, está escrito: Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, aí ele fala de 3 coisas. Tudo que há no mundo são essas 3 coisas, sem exceção. Quais são as 3 coisas? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E depois continua. Essas 3 coisas não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então, São João, né, vai nos ensinar sobre as concupiscências. O que é uma concupiscência? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2.515. É um impulso sensível do apetite, contrário aos ditames da razão. Então, o que é uma concupiscência? É aquele ímpeto, mesmo que inconsciente, de desejo. Pode ser um desejo da carne, pode ser um desejo dos olhos, ou pode ser algo que se chama aqui soberba da vida. Por que é que nós temos a concupiscência em nós? O que nos trouxe essa concupiscência? Foi o pecado original. Quando nós somos batizados,
A mancha do pecado original, a ferida do pecado original, vamos chamar de ferida que talvez fique mais claro, ela é costurada e cicatriza. A ferida sai. Mas quando uma ferida cicatriza, o que sobra? Uma cicatriz, não é assim? A cicatriz causa essa má tendência em nós. É como se fosse uma força da gravidade. Não adianta querer arrancar de nós. É da natureza humana tender à concupiscência. E lembre-se que a vida de ir para Deus é sempre uma subida. Isso a gente fala desde o começo da formação. O senhor Javan falou aqui agora há pouco. Nós estamos sempre indo para cima, tá? Enquanto o pecado está nos puxando para baixo, certo? Então, é uma luta constante. O desapego do mundo trata dessa luta espiritual, que é querer Deus, mas saber que a nossa natureza nos prende aqui. Então, nós precisamos entender que o desapego no mundo nos leva a transcender a nossa própria natureza. É como se eu pudesse, por graça de Deus, deixar as coisas que tanto eu amava em prol do bem maior, que é Jesus Cristo, que é a procura da vida eterna. Tá? Isso não é algo natural do ser humano. Qualquer pessoa, por natureza, vai querer os prazeres, vai querer as diversões, vai querer o descanso, não é assim? Então, por que a gente é chamado, de vez em quando, a fazer vigília? Porque dormir é mais gostoso que ficar em vigília. Por que nós somos chamados a fazer jejum? Porque comer é mais gostoso do que fazer jejum. Não é assim? E por que nós somos chamados a dar esmolas e fazer caridade e tratar dos pobres? Porque ter as coisas, ter as riquezas, é mais gostoso do que dar. Não é assim? Então, quem consegue fazer essas coisas, mesmo que seja muito a contragosto, já está, de alguma forma, transcendendo aquilo que é natural a si mesmo e buscando aquilo que é natural a Deus, aquilo que é natural de Deus, que é o dar-se. Estão captando mais ou menos a mensagem como é? Então, nós vamos entender que desde o princípio isso existe em nós, como eu disse lá do pecado original. Então, no Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6, a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Notem que nesse versículo não está falando necessariamente da concupiscência, mas olha o que chamou a atenção da mulher no fruto proibido. Era bom para comer, concupiscência da carne. Era de agradável aspecto, concupiscência dos olhos. E muito apropriado para abrir a inteligência, concupiscência ou soberba da vida. Então, notem que isso está sendo tratado desde o primeiro livro da Sagrada Escritura. Depois, São João vai nos relembrar no Novo Testamento. Mas é contra isso que nós lutamos desde o pecado original. Se Eva tivesse lutado contra essa tendência, o pecado original não tinha acontecido. E aí o pecado de Eva ele se torna ainda mais problemático, porque além dela mesma pecar, o que ela faz? Dá para o marido. E aí torna-se ainda causa do pecado do outro. E é assim que nós nos comportamos, igualzinho Eva. Além de termos tendência ao pecado, pecamos e ainda queremos que os outros pequem conosco. Porque quanto mais gente estiver fazendo o que a gente está fazendo, mais a nossa consciência fica amortecida. É que a gente fala assim, todo mundo faz. A juventude usa muito desse dizer. Ah, mas se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Porque você não é todo mundo, meu filho, você é filho de Deus. A partir do nosso batismo, ai gente, que se todo católico entendesse isso, que no dia do nosso batismo, nós deixamos de ser todo mundo. Porque todo mundo nasce igual, criatura. Todo, seja no Japão, seja um índio, seja na África, seja aqui no Brasil, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Todos nascemos criaturas de Deus. Mas quem recebe a graça do batismo não é mais todo mundo. Agora é filho de Deus. E como filho de Deus, o nosso comportamento não pode ser como uma simples criatura. Porque um cachorro também é uma criatura. Um cavalo é uma criatura também. Uma planta é uma criatura de Deus. Eu não sou criatura só. Eu sou filho. E a gente precisa se comportar dessa forma, tá? Então vamos falar um pouquinho daquilo que a gente chama de metafísica humana. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança.
Mas a semelhança de Deus em nós não está no nosso corpo. Porque é muito engraçado que quando Cristo, o Verbo, se encarna, a gente tem a impressão que nós somos a imagem de Deus porque Jesus pareceu-se conosco. Não é assim? Jesus se fez homem. Mas a nossa semelhança a Deus está na alma e não no corpo. Não é a carne que é semelhante, é o intelecto. Então, o que nos diferencia do cachorro e do cavalo que eu acabei de falar? É a nossa alma. Tá? O cachorro e o cavalo não têm alma. O cachorro e o cavalo não vão para o céu. Tá? Nós temos uma alma que tem inteligência e vontade. Como nós sabemos que nós temos inteligência e vontade? Justamente porque nós somos convidados por Deus a fazer coisas que não são da nossa natureza. Porque quem é simplesmente carnal, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, é um ateu, para ele morrer é acabar com tudo, não é? Então ele tem que provar todos os prazeres dessa vida antes. Então não pode existir pecado, porque ele tem que fazer tudo que a vida oferece. Porque ele morre e acaba, então ele tem que curtir agora. Para quem entende sobre a eternidade, e nós sabemos que no dia da nossa morte é só o começo de tudo, a gente consegue saber que eu preciso renegar algumas coisas para poder entrar no paraíso com Deus. Então nós somos obrigados, mais uma vez eu repito, a renegar aquilo que nos é carnal, sensorial, e buscar aquilo que é espiritual. E aquilo que é espiritual está onde? Na nossa inteligência e na nossa vontade. Tá? Então, dentro de nós, existe, dentro de nós não, né? Nós somos compostos de um corpo e uma alma. Então, todo mundo crê dessa forma, certo? Não podemos não crer assim. Tem que ser dessa forma nosso entendimento. O nosso corpo, ele emprega os sentidos e é utilizado para servir o reino de Deus enquanto nós estamos nesse mundo. A nossa alma, ela é empregada para a oração. Ou seja, nossas faculdades superiores são designadas para o contato com Deus. O nosso corpo está aqui, varrendo, lavando, pregando, estudando, né? Lógico, o entendimento também está envolvido, mas o ato de estudar também é algo que envolve o corpo e envolve a inteligência. Mas quando nós oramos, quando nós rezamos, nós buscamos essa aliança com Deus na oração, é a nossa alma que está servindo. Eu já falei na formação com vocês, não lembro se foi exatamente nessas palavras, mas quanto é fácil achar pessoas para os trabalhos braçais da igreja. Não é fácil achar? Se o padre colocar um recado lá na igreja e falar que precisa de 10 pessoas para, sei lá, fazer a coleta no domingo, ou para abrir a igreja e fazer a acolhida, ou fazer a leitura na missa, ou tocar, vai aparecer. Agora, quando nós marcamos uma noite de vigília, uma tarde de oração, é muito difícil de achar essas pessoas. Então, vocês acham que o que é mais difícil fazer? Cansar fisicamente ou cansar espiritualmente? Cansar espiritualmente vai muito mais rápido, né? A gente não consegue ficar em oração muito tempo. A gente consegue trabalhar 8 horas todo dia, pelo menos, né? Quem trabalha. Mas alguém consegue rezar 8 horas seguidas? Não consegue, nem tenta, porque sabe que não consegue. O esforço que a alma faz para ir contra aquilo que é natural ao corpo é intenso. Por isso que a oração é tão valiosa, por isso que a oração ela tem tanto mérito. Porque é algo difícil, não é natural nosso querer rezar. Mas nós entendemos da necessidade de rezar. Tá? Então, nós vivemos duas forças opostas em combate. O desejo do corpo versus a vontade da alma. E quem é que vai ganhar? O corpo ou a alma? O que tiver mais forte. E como que nós alimentamos nossa alma? O nosso corpo a gente alimenta bem. Agora há pouco a gente desceu lá, fortaleceu o corpo. Mas a nossa alma é fortalecida na vivência da oração, dos sacramentos, do estudo e das penitências. Isso alimenta a nossa alma. Então, se nós não fazemos, pelo menos essas 4 coisas, uma vida de sacramentos, sacramentos aqui que eu digo, confissão e comunhão frequente, vida de oração, uma vida intelectual de estudo das coisas de Deus e uma vida penitencial, eu não estou alimentando minha alma. Se eu não alimentar a minha alma, quem é que vai ganhar o combate? O meu corpo que está lá gritando, bem alimentado, graças a Deus, e querendo tudo de bom do mundo. Comida, sexo, prazer, descansar, porque é isso que a gente gosta.
do que nós gostamos. Enumere, fala assim, as coisas que eu mais gosto de fazer. Não é isso? Uns vão falar dormir, outros vão falar comer, outros vão falar viajar, outros vão falar beber, outros vão falar que é o prazer sexual, outros vão falar que gosta de jogo. Como está em voga hoje, como está em alta gostar de jogar, seja videogame, seja no celular, gosta de rede social. Não é assim? É disso que nós gostamos, tá? Então, a nossa história como ser humano é feita de 2 tipos de futuro. Os futuros necessários e os futuros contingentes. Como é que a oração afeta o nosso futuro? Tem coisas, gente, que vai acontecer. Vou dar um exemplo de futuro necessário. Que não adianta correr, vai acontecer. Todo mundo aqui vai morrer, né? Todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar para semente. Isso é um futuro necessário. A gente já devia crescer sendo educado pensando nisso. Mas existem os futuros contingentes. O que vai acontecer ao longo da minha vida até o dia que eu morrer. Por exemplo, algumas escolhas podem fazer com que o meu futuro necessário aconteça mais rápido. Eu compro uma moto, subo, corro, cruzo todas as preferenciais aleatoriamente, porque é divertido, é gostoso, o vento está batendo, eu estou escolhendo um prazer, e que pode me levar a um futuro contingente, né, que é fato de uma escolha, mas vai me fazer chegar no futuro necessário de uma maneira acelerada, porque são as nossas escolhas. Tá? Por imprudência, eu posso acelerar um futuro necessário. Mas toda a nossa vida de oração é aquilo que vai determinar, primeiro, a força para termos as escolhas melhores e também a capacidade de tocar o coração de Deus para que Ele altere os futuros contingentes de alguma determinada maneira. Por exemplo, ficamos doentes. Nossa, eu estou com uma doença incurável, mas eu creio em Deus, eu sei que Ele pode me curar. É um futuro praticamente inevitável, mas eu sei que por graça de Deus Ele pode ser alterado. Então, o que a gente começa a fazer nesse caso? Aí começa a rezar, né? Coisa que nunca rezou na vida inteirinha, nós vamos rezar no momento em que estivermos necessitando da graça. Porque aí a nossa alma já sai correndo, né? Já quer acelerar o tanto quanto antes. Inclusive, porque se eu não for curado, eu quero ir para o céu, pelo menos. Se der tudo errado, pelo menos eu quero ir para o céu. Mas notem que se nós tivermos o hábito da oração ao longo da vida, durante muitas situações, Deus intervirá na nossa história. Não só quando a gente precisa de uma cura, mas para acertar os nossos caminhos, para nos guiar nas direções exatas, para nos levar a situações nas quais Ele se aproxime cada vez mais de nós. Deus é como um professor de xadrez, mas é um professor de xadrez que é pai também. Eu não sei se eu já usei essa expressão com vocês, mas é como se nós estivéssemos sentados diante de Deus num tabuleiro de xadrez e a cada jogada errada que nós fazemos, Ele não é só o professor que vai lá bater o checkmate na nossa cara, tipo, se lascou. Não, Ele faz uma jogada na qual Ele abre a possibilidade para a minha próxima jogada ser boa. É assim que Deus trabalha conosco. Então, olha a bondade de Deus, que Ele mexe as peças do mundo por amor a nós. Fala, mas será que Ele consegue mexer o mundo mesmo? Mexe. Depois nós vamos ver na próxima aula a história do relógio atrasado, que simboliza Nossa Senhora. Você vai ver como Deus é capaz de parar o universo por causa de amor a um servo seu. Tá? Então vamos lá. O futuro consequente possível pode ser alterado, tá? E isso acontece quando nós mudamos de vida. Então o exemplo principal disso é a história de Jonas e Nínive. Jonas era um profeta, ele recebe a mensagem de que Nínive seria destruída. Não é assim que acontece? Aí Jonas faz o quê? Passa lá os dias pregando a conversão para aquele povo e falando que Nínive seria destruída. Prega, 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 se retira, senta no monte e fica esperando Deus jogar a tragédia em cima de Nínive. E Deus não joga. Mas espera aí, tem alguma coisa errada, né? No reino da Dinamarca. Por que é que Deus não destrói Nínive? Porque eles se converteram de verdade. Em Nínive, até os animais fizeram penitência. Até os animais pararam de comer para reter aquele futuro que estava profetizado, mas que não necessariamente precisava acontecer. Por quê? Removida a causa, anulou-se os defeitos. O castigo cairia por causa do pecado, mas eles se arrependeram do pecado e mudaram de vida. Então não veio o castigo.
Então, notem que quando Nossa Senhora, nas últimas aparições, vem falando de castigos, porque não é isso que nós estamos vendo, desde 1830, Nossa Senhora vem fazendo profecias, profecias, profecias e mais profecias, de que vem o castigo, de que vem o castigo, mas nunca esse castigo é obrigatoriamente necessário. Ele pode ser alterado. Por isso que ela nos dá os remédios. Ela fala para a gente rezar o terço todos os dias, ela fala para nós comungarmos, ela fala para a gente se converter, arrepender-se do pecado, ir se confessar, não é assim? Porque não necessariamente Deus descerá a mão sobre nós. Se esse povo da terra mudar de vida, o castigo não virá. Mas nós estamos chegando num ponto em que pouquíssimas pessoas pensam dessa forma. Todo mundo acha que viver de qualquer jeito está bom, e não está bom, tá? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre as concupiscências? Porque se nós entendermos o que é, talvez seja mais fácil da gente lutar contra elas, tá? Então vamos começar com a concupiscência da carne, que é tudo que leva ao sentir, tá bom? Tem uma parte vermelha aqui que eu não estou conseguindo nem ler. Isso, é o apetite dos sentidos, está escrito ali. Quando cheguei mais perto eu consegui ver, tá? Isso vai nos levar a uma desordem na relação com as coisas e pessoas. Na tentação de Cristo, o demônio se manifesta tentando Cristo, dizendo para ele transformar pedras em pães, porque Jesus estava com fome. Deu para entender? Então, até Cristo foi tentado na concupiscência. Vou virar só aqui um pouquinho, porque aqueles vermelhinhos vai ficar difícil de ver, hein? Aqui para mim fica bom, mas para vocês não fica. Então, quais são os pecados capitais que estão envolvidos na concupiscência da carne? Então, a concupiscência é a tendência. O pecado está inserido na concupiscência. Os 3 pecados envolvidos na concupiscência da carne é a gula, a luxúria e a preguiça. E notem que a gula não é só de comer e beber. Tem gula de muita coisa, tá? Só que depois a gente vai ver que entra um pouquinho na outra concupiscência, tá? Porque às vezes a gente tem gula de ter roupa, gula de ter sapato, gula de ter carro, gula de ter casa bonita, gula de viajar. Não tem? Então, gula não é só comer e beber. Mas notem que aqui, como é de sentir, entra bem a questão da gula, da comida, da bebida e do prazer sexual. Muito, tá? Então, vamos lá. A gente busca muito prazer com o mínimo esforço. É isso que o ser humano é natural fazer, tá? Eu ter o maior conforto possível e me esforçar o menos, certo? Por isso, para as donas de casa, né? Tem mulher que, pelo amor de Deus, não passa uma vassoura na casa. Porque ela acha que ela não tem obrigação de fazer. Porque quando eu estou na minha casa, eu estou para descansar. Não é assim que algumas pessoas pensam? Porque a gente quer isso. Muito prazer e mínimo esforço. Isso é uma forma de não lutar contra as suas concupiscências, tá? Então, vamos lá. Quais são os efeitos no corpo que causa a concupiscência da carne? Ativador de dopamina, ou seja, nós nos tornaremos incontinentes. A gente come até passar mal, bebe até ficar bêbado. Se for na questão sexual, tem um número tal de relação sexual que chega a fazer mal para o corpo, tá? E a preguiça? Aí sim, né? Aí a gente percebe que aí não se movimenta mais, não faz uma atividade física, não luta de fato contra o fato de estar imóvel. Ficar imóvel dá um prazer, tá bem? Então vamos lá. A alma incontinente se torna uma alma insaciada, está sempre buscando mais. Então nós temos que pensar da seguinte forma: nós, seres humanos, fomos criados para Deus. Então o ser humano está sempre buscando algo que é infinito. Mas nós aqui só temos acesso a coisas passageiras, as coisas do mundo, as coisas finitas. Então nós queremos suprir o lugar de Deus com as coisas desse mundo. Por isso que a gente é tão insaciável. Porque nós queremos suprir uma ausência infinita com algo que é finito, tá? Virtude oposta à concupiscência da carne, a fortaleza e a esperança. O exercício espiritual contra isso é o quê? O jejum. Lembra? Nós já falamos um pouquinho. O remédio, a oração mental. O que é oração mental? O padre falou no Conhecimento de Si Mesmo sobre a oração mental hoje? Falou um pouquinho? A oração mental, ela é a oração de estudo, é a oração de meditação. A oração que nós rezamos o terço, participamos da missa e fazemos novena, ela se chama oração vocal, tá?
Então, essa aqui, a oração mental, é quando eu esforço a minha inteligência para alcançar Deus. Então, é quando eu estudo a Bíblia que eu faço uma oração mental. Envolve a nossa imaginação, tá? É uma busca consciente da verdade. E ajuda a fazermos todas as nossas coisas do jeito que Deus quer que nós façamos. Então, rezar o terço nós precisamos? Com certeza. Ir à missa? Com certeza. Fazer novena? Sim. Mas lembra que eu falei que a gente alimenta a alma com estudo também? Isso é um remédio para a nossa alma insaciada. Deu para entender? Então vamos lá. Consequência da concupiscência na alma se a gente não combater. A alma vai se... consequência na alma do combate, se a gente combater, tá? Eu estou falando errado. Então a alma vai se adequar à verdade, vai se conformar a Cristo e tudo isso vai acontecer na inteligência. Quem reza resiste mais às tentações. Quem reza mais mentalmente, aquele que busca conscientemente conhecer a Jesus Cristo, tá? Próxima concupiscência, concupiscência dos olhos. Então é o ter. Então o que é apetecível aos olhos? Então vamos pensar: beleza, curiosidade, entretenimento e alimentar a imaginação. Na tentação de Cristo, o demônio tenta dizendo que vai dar os reinos da terra. Isso quer dizer que essa concupiscência nos torna materialistas. O que é uma pessoa materialista? Que só dá importância aos bens, a ter. A importância da vida dele passando nesse mundo é ter o máximo possível. A pessoa não se sente completa porque ela está sempre querendo ter mais, tá? Olha aqui a carinha da mulher quando sai da loja. Nessa foto, é assim que as mulheres saem de uma loja, né, depois de fazer umas compras. Parece que lavou a alma, não é? Mas isso é porque nós estamos com a alma completamente voltada ao materialismo, tá? Os pecados capitais que estão envolvidos na concupiscência: a inveja, a avareza e a vaidade. Ou seja, nessa vaidade é a parte de aparentar, é aquele que quer ser muito bonito, tá? Efeito no corpo: vai ativar a dopamina e vai sempre buscar uma recompensa. Vou usar o exemplo da rede social. Por que é que uma mulher em sã consciência posta uma foto de biquíni no Instagram? Para quê? Qual o motivo? Ali, eu estou sentada no meu sofá, tirei uma foto de biquíni na praia, vou postar no Instagram. Se ela pudesse parar 30 segundos e fazer-se essa pergunta: para que eu vou postar essa foto? Qual seria a resposta? Pensa você, se você quisesse hoje postar uma foto quase pelada na rede social, por que é que você postaria? O que você esperaria logo depois? A curtida, o comentário. Porque a hora que você posta aquela foto, começa lá embaixo: linda, maravilhosa, poderosa, tá com tudo, corpo lindo, uhul, né? Não é assim? Curtida, só vai plim, 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 plim. Olha aqui, o que tem? Expectativa da recompensa. Eu quero receber algo. Tem gente que até faz coisas boas esperando recompensa. Ajuda alguém esperando reconhecimento. Ajuda alguém esperando que aquela pessoa dê algo em troca. Ou faz muito favor para a gente de dinheiro, porque quem sabe aquela pessoa do dinheiro vai retribuir de alguma forma. Não é assim que a gente vive? Porque nós somos aqui, ó, repleto de concupiscência dos olhos. O efeito na alma dessa concupiscência é a tristeza. Nós vivemos uma geração triste? Sim. E por que nós vivemos uma geração triste? Vou usar de novo o exemplo da rede social. Porque se eu postar aquela minha foto linda e maravilhosa de biquíni, que eu levei 3 anos na academia para fazer uma coxa ou um abdômen definido, e ninguém me elogiar, qual é a minha ação logo depois da falta de elogio? Tristeza. Não é assim? Então vamos pensar. A virtude oposta a essa concupiscência é a bondade e a caridade. O exercício espiritual é a esmola, ou seja, quanto mais esmola, e esmola não quer dizer apenas dinheiro, comida. Lembra das obras de misericórdia físicas? Tudo aquilo é considerado esmola, tá? Remédio, a oração afetiva. A oração mental é aquela oração de estudo. A oração afetiva é quando nós buscamos amar a Deus que tanto nos ama. É quando nós nos colocamos na presença de Deus.
Não é fácil ter oração afetiva. Tem muitas pessoas que não conseguem. Eu não sei se eu consigo. Tá? Por quê? Quando eu estou diante de Deus, na oração afetiva, às vezes faltam palavras. É a alma que busca encontrar a Deus mesmo. Mas para que isso chegue, eu preciso treinar a minha oração mental. Porque eu vou desenvolvendo apego a Deus e daqui a pouco a minha alma vai querer encontrar a Deus. Tá? Por amor, de verdade. Tá? Não por necessidade. A consequência na alma de quem combate a concupiscência dos olhos é uma alma mais afetuosa, mais alegre e em paz. Já pensou que maravilha se a gente fosse assim? Querido, alegre. E, nossa. E o que é ter paz, gente? O que vocês acham que é ter paz? Ter paz é não ter problema? Isso é sinônimo? Não é. O que é ter paz? Estar tranquilo apesar dos problemas. Não é maravilhoso isso? O mundo está caindo, mas eu estou em paz porque eu estou de acordo com a vontade de Deus. Eu faço tudo conforme aquilo que Deus me pede, mas eu estou numa pendura, uma pindaíba, mas eu fico em paz. Porque eu não estou precisando roubar para sanar minha pindaíba. Deu para entender a condição que é viver em paz? Anotem isso. Ter paz não é sinônimo de não ter problema. Tá? Soberba da vida. Então, diz respeito ao poder. Tá? É tudo aquilo que é apetecível ao domínio. Então, o que a gente quer com a soberba da vida? Ter muito conhecimento, poder manipular as outras pessoas e ter poder. Tá? Tentação de Cristo. O demônio disse, atira-te daqui para baixo e mostra o teu poder. Seus anjos vão vir, né, te buscar. Olha aí, não é assim que o demônio nos tenta o tempo todo? A alma que tem essa tendência bem em alta é arrogante e tem aquele complexo de superioridade. É aquela pessoa que nem se acha, né? Ela já se tem certeza. Eu acho muito engraçada essa afirmação. Porque às vezes a gente olha as pessoas e fala, nossa, aquele ali está se achando. Quem vive de fato a soberba da vida, ele tem vamos dizer assim, uma certeza tão grande de que ele é mais do que todo mundo, que aí ele já passou a se ter certeza. Né? Então, os pecados que estão envolvidos, o orgulho, a vaidade e a ira. Aqui não é a vaidade tanto da beleza, mas é a vaidade do conhecimento, a vaidade de dominar e a vaidade de ter poder sobre os outros. Tá certo? Efeito no corpo, vai desativar a serotonina e ativar o cortisol, ou seja, vamos ficar estressados. Tá? Efeito na alma, mau humor, raiva, agitação e embrutecimento. Olha só. Quantas pessoas vocês conhecem que são assim? Olha o que está pegando na vida dela lá. Qual que é a virtude oposta? Humildade e fé. Qual o exercício espiritual? Oração. O remédio para a alma é a oração de simplicidade, que é a sinceridade diante de Deus, quando nós rezamos e nos reconhecemos incapazes de tudo e que tudo devemos a Deus. Qual é a forma mais forte de nós combatermos a soberba da vida? Entender que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Eu tenho uma voz linda. Parabéns, foi Deus que te deu. Mas eu sou inteligente. Ótimo, Deus te deu uma inteligência superior às demais. Mas eu sou lindo. Deus seja louvado, Deus te deu uma beleza incrementada. Tá? Talvez Deus dê beleza, inteligência e dinheiro tudo para uma pessoa só. Não tem pessoas que são assim? São ricas, são inteligentes, ainda são bonitas. Aí fala, ele lascou. Mas pensem da seguinte forma, a forma de ir para o inferno que essa pessoa tem é 3 vezes multiplicada em relação aos demais. Porque uma pessoa bonita tem acesso a pecados que um feinho não tem. Uma pessoa inteligente tem acesso a pecados que o burrinho não tem. Tá? E beleza e o dinheiro. O rico tem acesso a pecados que o pobrezinho não tem. Então, notem bem. Se a pessoa é agraciada com todas essas coisas, a luta dela vai ser ainda mais intensa para viver conforme a vontade de Deus. Porque o feinho, o pobrinho e o burrinho, às vezes é meio obrigado a viver na vontade de Deus. E aquela outra pessoa não. Tá? Então vamos lá. Qual é a consequência da nossa alma se nós combatermos a soberba da vida? Nós seremos mais dóceis, mais confiantes e mais sinceros. Lembrem que o senhor Javan, que estava aqui, ele disse sobre a vela que derrete e pode fazer o molde de um santo, não pode? Porque fica dócil, porque fica molinho, porque entra dentro do molde.
Notem que se eu tenho em alta a soberba da vida, eu não entro no molde nem que a vaca tussa. Não é assim? Vou dar um exemplo para vocês. A porta do céu é larga ou é estreita? Estreita. Estreita no sentido de que passa poucas pessoas. Por exemplo, está vindo uma multidão e a porta é tão estreita que só passa alguns. Ou ela é estreita a ponto de um só não conseguir passar. Nesse ponto. Então, supondo que nós estamos diante da porta estreita e nós não conseguimos passar, a única possibilidade é diminuir de tamanho, não é? E diminuir de tamanho não é exatamente combater a soberba da vida? Quem é muito orgulhoso, quem é muito vaidoso e quem é muito irado aqui, precisa diminuir de tamanho, desinchar. Esses pecados aqui fazem com que a gente seja inchado. A gente carregue um peso maior do que a gente tem na vida para carregar. Deu para entender mais ou menos? Então vamos lá. A tríplice concupiscência, que palavra difícil, né? Parece um trava-língua. Está aqui na raiz de todos os pecados possíveis. Então, a partir das 3 concupiscências, gera-se tudo aquilo de pecado. A mentirinha, a traiçãozinha, o desviozinho de dinheiro. Pode ser pequenininho, mas está nascendo tudo na concupiscência humana, tá? Então, se eu matar essas 3 raízes, eu me limpo do pecado com muito mais eficiência do que se eu for combatendo pecadinho por pecadinho. Deu para entender? Então, vamos lá. Pecados dos demônios. Os demônios são diferentes de nós porque eles são espíritos puros. Eles não têm carne. Deus fez os anjos, que são seres espirituais, fez os animais, que são seres carnais, e no meio, entre os seres carnais e os seres espirituais, tem nós, que temos carne e espírito de maneira simultânea, tá? Então, para esses anjos aqui, né, eles pecam contra Deus pelo orgulho e pela vaidade, e pecam contra a criação pela inveja e pela ira. Eles olham, os demônios olham para si mesmos e se acham grandes demais. E nós olhamos para nós mesmos e também nos achamos grandes demais. Mas por que Deus nos perdoa e não perdoa os demônios? Por que os demônios pecaram lá uma vez, quando Lúcifer gritou, não servirei, e 1/3 deles também não serviram e caíram fora? Por que Deus nos perdoa e não os perdoa? Porque na inteligência do ser meramente espiritual, ele sabe exatamente a maldade da sua escolha e a consequência da sua escolha. Agora nós, que somos obscurecidos pela carne, Deus perdoa, porque nós não temos a noção integral da consequência do nosso pecado e nem da maldade do nosso pecado. O pecado para nós é bonito, então eu peco. E eu não sei o que aquilo vai me causar. Então Deus, levando em conta essa nossa ignorância, nos perdoa, mas não pode perdoar os demônios, porque eles pecaram sabendo o que ia acontecer com eles e qual era o tamanho da malícia daquele pecado. Então ele peca contra Deus por 2 vias e peca contra nós também por 2 vias, porque os demônios têm inveja de nós. E tendo inveja, eles querem nos matar e nos destruir, não é assim que a Bíblia nos ensina? Por que eles querem nos arrastar para o inferno? Porque ele sabe que ele não tem saída de lá. E quanto mais almas ele levar para lá, mais vitorioso ele se sente. Mas ele sabe que de lá ele não vai sair, tá? Então vamos lá. Vai nos tentar a nos parecermos com ele e vai também nos levar a merecer o repúdio, tá? Então quem são os 3 inimigos da nossa alma? O mundo, a carne e o demônio. A Bíblia também nos ensina. O mundo é a concupiscência dos olhos, a carne é a concupiscência da carne e o demônio é a soberba da vida. Você viu que nada tem ponto sem nó? Tudo está interligado, tá? Então, com o demônio a gente vai lutar, da carne a gente vai fugir e com o demônio a gente tem que mostrar quem é quem manda. Alguém já assistiu esse filme aqui que se chama Nefarious? E isso é uma cena do filme. Alguém aqui já assistiu? Levanta a mão. Não, gente, anotem esse nome. Vão assistir hoje à noite, é tarefa de casa. O que vocês vão assistir hoje à noite? Nefarious, se escreve Nefarious aqui, ó, tá? É unânime entre todos os exorcistas de que o filme sobre exorcismo, sobre possessão demoníaca, que mais se aproxima da realidade é esse. Os exorcistas assistiram o filme
e fizeram altas e altas react, né? Reagiram ao filme. E eles falam que o filme Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose, vários outros filmes sobre exorcismos, contém partes de verdade. Mas a grande parte é exagero. Agora, nesse filme aqui, não há exagero. É exatamente como o demônio atua. Tá? Então, no filme, esse prisioneiro aqui, ele era um serial killer, ele estava no corredor da morte e ele já ia ser morto nos próximos dias. E esse psiquiatra é enviado para definir se ele era louco ou se ele era só ruim mesmo. Porque se ele fosse louco, ele ia para uma clínica psiquiátrica. Se ele fosse ruim mesmo, ele ia para a cadeira elétrica. Né? O demônio fez ele escolher a cadeira elétrica, mas poderia ser uma injeção letal. Tá? Então, o que acontece? Esse médico não cria no demônio. E num determinado momento do filme, esse aqui que estava possesso, olha para ele e diz o seguinte, que ele está falando sobre o combate espiritual. E o psiquiatra fala assim, mas eu não sabia que isso era uma luta. Aí ele responde, é por isso que você está perdendo. Porque enquanto nós não estivermos cientes do combate espiritual que nós travamos desde o momento que a gente acorda, inclusive tem combate espiritual até quando a gente dorme, inclusive, de vez em quando a gente tem uns pesadelos bem terríveis, a gente não vai vencer o demônio nunca. A gente tem que entender o combate que é travado, tá? E mostrar ao demônio quem é que manda. Então, com o demônio nós vamos combater, tá? Com a carne nós vamos fugir, porque dos pecados da carne, a forma mais fácil de vencer não é ficar dialogando, é cair fora, tá? Vou dar um exemplo bem terrível, mas é o que acontece. Um casalzinho de namorado que está no escuro, namorando dentro do carro. Qual a tendência de chegar a cometer o pecado? Altíssima. O que eles precisam fazer? Sai de lá, meu filho. Vai para um lugar movimentado. Lá no meio do movimento não tem possibilidade. Deu para entender a situação? Então, com a carne a gente foge. Com o demônio a gente combate com uma vida de oração e uma vida sacramental. E para o mundo a gente vai mostrar, né, que nós mandamos com a graça de Deus. E Ele não domina sobre nós. Tá? Então, vamos lá. No Catecismo da Igreja Católica está escrito que, deixado para os nossos combates, a concupiscência não pode fazer mal àqueles que, não consentindo nela, resistem corajosamente pela graça de Cristo. Bem pelo contrário, aquele que tiver combatido segundo as regras será coroado. Coroado com o quê? Com a glória do céu, tá? Então, nós precisamos entender que sentir não é consentir. Os pecados mais difíceis da gente avaliar são os pecados do pensamento. Porque pensamento ruim, eu duvido que algum aqui não tenha. Não é? Todo mundo tem pensamento ruim. Às vezes a gente tem pensamento de ira, às vezes a gente tem pensamento sexual, às vezes a gente tem pensamento de soberba, de querer, sabe? Tem um monte de forma de a gente ter pensamentos horríveis. Só que pensar, passou o pensamento e eu não alimento aquele pensamento. Então não é pecado, porque eu senti, mas eu não consenti. O consentimento se dá no ato. Quando foi que Eva pecou definitivamente? Esses dias eu estava lendo, tem um livro que se chama Teologia da Perfeição Cristã. Ele é escrito pelo padre Antônio Roio Marim, e ele faz uma analogia, como se ele estivesse analisando a psicologia de Eva durante o pecado, para medir aonde que ela pecou de verdade, para que nós entendamos quando é que dá a consumação do pecado na nossa vida. E ele vem falando que quando ela começa a conversar com a serpente, foi o passo que ela dá diante do pecado, na direção do pecado, mas ainda não era pecado. Depois, ela e a serpente é esperta, ela não chegou falando assim, ai, come lá aquele fruto que Deus proibiu. Não é assim que ele chega. Ele chega jogando uma conversinha mole em cima, fala assim, ai, não é verdade que Deus proibiu vocês de comer qualquer fruto do jardim? Aí a bonitona, esperta, né? Ah, não, Deus deixou comer tudo, menos aquele. Ela está conversando. Aí a serpente fala, ah, mas Deus não quer que você coma aquele, porque aquele lá vai fazer com que vocês se tornem como eles. Aí ela deve pensar, nossa, como eu não pensei nisso antes? Não é assim? É o diálogo. Aí Satanás vai ali comendo pela beirada. Enquanto ela pensou, nossa, nunca pensei nisso antes, ela ainda não tinha pecado.
Porque ela estava sendo alimentada pela tentação. O demônio estava ali, de todas as formas. Daí ele foi ficando cada vez mais incisivo, até o momento em que ela toca e colhe. Quando ela toca e colhe e come, ali está o pecado. O anterior poderia até configurar um pecado venial, mas o pecado venial não mata nossa graça santificante. O ato de pegar o que era proibido e fazer uso dele, aí sim configurou o pecado. Então nós entendemos que sentir é um passo, mas se nós combatemos o nosso sentimento, Deus seja louvado. E então o que a gente precisa entender sobre combate a essas 3 concupiscências? A gente não pode ficar valorizando muito o que a gente sente, não, gente. Quem alimenta esse nosso sentido, né, essa nossa parte sensorial, nosso corpo mesmo, não são as coisas espirituais. Quem gosta de nos tentar aí é Satanás, porque ele sabe que é aí que nos pega. Então a gente fala assim, eu senti no meu coração. Gente, não fica sentindo muito no coração, não. Porque nós corremos o risco de ser enganados por aquilo que a gente gostaria, por aquilo que a gente até está almejando. Às vezes a gente fica se enganando com esses sentimentos, tá? Se nós, durante esse momento, eu senti no meu coração, põe em oração, vê se é de Deus mesmo. Não sai logo fazendo aquilo que os teus sentimentos estão mandando, não. Porque Satanás se usa muito dos sentimentos. Deus ilumina mais a inteligência. Deus, ele vem pela via do intelecto. Satanás vai nos atacar naquilo que é sensorial. Certo? Deu para entender um pouquinho? Então, existe na Bíblia a armadura do combate, que está na carta aos Efésios, capítulo 6. Vejam aí, gente, se nessa oração que a gente deveria ter o hábito de fazer, eu estou bem sem vergonha, uns anos atrás eu fazia muito mais essa oração, hoje em dia estou esquecendo que ela existe, mas eu preciso voltar. Leiam aqui enquanto eu tomo água. Finalmente, irmãos, o que nos cela contra as ciladas do demônio está tudo descrito nessa armadura do cristão. Carta aos Efésios, capítulo 6, 10, 20. Então, eu tentei colocar aqui uma legendazinha do que está marcado lá. Primeiro, o nosso combate não é contra os homens. Às vezes a gente acha que o inimigo é o marido, o inimigo é nosso irmão, o inimigo é o patrão, o inimigo é os nossos filhos. Não é assim. Às vezes nós temos problemas com essas pessoas porque quem está ali por trás fazendo as tentações de toda a história são os demônios. Então, a nossa luta é espiritual o tempo todo, mesmo que o nosso problema seja material.
mas a luta é espiritual. Então, ele vem citando algumas armas. A armadura são as virtudes. A verdade é a humildade. Santa Teresa d'Ávila nos ensina que a humildade é a verdade, a gente se colocar no nosso devido lugar e colocar Deus no devido lugar dele, tá? Então, isso é a verdade. A justiça é a santidade. Todas as vezes que na Bíblia nós lemos justiça, fica mais fácil de entender se nós trocarmos a palavra pela santidade. Quer ver? Ó, na couraça o corpo vestido com a couraça da santidade. Não dá para entender melhor do que a couraça da justiça? A gente tem que revestir o nosso corpo de pureza, tá? Depois, o escudo, a oração e a abnegação. O capacete é a prudência, a espada é a estudiosidade e depois, no final, gente, olha aqui, orai por mim e orai em toda circunstância. Isso aqui é intercessão. Nossa Senhora pede intercessores quando ela aparece em Fátima e a oração pela nossa vitória espiritual e pela vitória espiritual alheia, que é a oração de intercessão, faz parte do nosso combate espiritual. Então, quando nós desapegamos das coisas do mundo, a primeira coisa que nasce em nós é a necessidade e a vontade de rezar pelos outros. A gente se esquece um pouco das nossas necessidades e começa a olhar para a necessidade do outro. Você olha para os seus problemas e fala, nossa, eu tenho problema, mas olha como o mundo está, aquelas outras pessoas têm muitos problemas piores que o meu. Então, quem começa a se desapegar do mundo e conhecer-se e dar a Deus o lugar que é devido, né, no universo, na sua vida, começa a ter essa vontade, tanto da oração por si, e depois, mais um pouco para frente, a oração pelos outros. Tá? Isso tudo faz parte do nosso combate. Então, o desapego do mundo, ele se estabelece quando a gente desenvolve as virtudes teologais, que são 3, quais são? Fé, esperança e caridade, e as cardeais, que são 4, justiça, prudência, temperança e fortaleza. Tá? Nossas armas são os dons do Espírito Santo, que são 7. Vocês lembram quais são os dons do Espírito Santo? Não, nem se esforça agora, espera um pouquinho. O combate às concupiscências, que são 3. E as armas que nós temos? 14, que são aquelas lá que eu falei, tá? Mais armas, né? Nós temos 14, que os inimigos, que são 3. Os inimigos têm as concupiscências para nos tentar. E nós temos quantas armas para combater? 14, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, depois, vai chegar aqui, ó. Segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, esses preceitos aqui são aquilo que o mundo quer nos ensinar e aquilo que a gente deve fugir. Vamos ver se não é mais ou menos isso que acontece mesmo. Primeiro mandamento do mundo: conhecerás bem o mundo, seus prazeres e seus encantos. Segundo, viverás como homem honrado, pelo menos nas aparências. Terceiro, orientará bem os teus negócios. O quarto, guardará bem os teus pertences. Quinto mandamento do mundo: procurará sair do anonimato, ou seja, buscar reconhecimento humano. Sexto, procurará fazer amizades importantes. Sétimo, frequentarás a alta sociedade. 8, comerás e beberás bem. 9, cultivarás o bom humor mesmo diante de toda sorte de prazeres culpáveis. E 10º, rejeitarás a piedade, a religião, as obras de caridade e os outros ofícios devotos. É isso que o mundo nos ensina? Sim. E agora eu vou pegar uma... É drástico, mas eu vou falar. Qual é uma parcela da sociedade no qual isso aqui é mandamento mesmo? Sem tirar nem pôr. Qual sociedade que nós temos por aí que ensina exatamente isso? A maçonaria. A maçonaria ensina os seus membros a viverem exatamente assim. E São Luís escreveu isso aqui muito antes. São Luís morreu em 1716. A maçonaria foi fundada em 1717. Ele escreveu isso aqui antes da maçonaria ser formada. Mas é exatamente o que eles buscam. E como eles buscam, nós vivemos numa sociedade que também pensa muito semelhante a isso. Está certo ou está errado? Não é assim mesmo? É assim. Os 10 mandamentos, às vezes, a gente não lembra de cabeça, mas esses aqui, mesmo sem saber que eles existem, a gente cumpre ao pé da letra. Tá? Então, aqui tem as bem-aventuranças, que está no livro de Garrigou-Lagrange. Tá? Então, aqui tem o Evangelho das Bem-aventuranças. Então, as 5 primeiras bem-aventuranças diz respeito a
bem-aventurados em relação a Deus. Aqui embaixo é aquilo que vai em direção às criaturas, 3, tá bem? Então tem o mérito e o prêmio, o dom que está envolvido e a virtude. E olha como Deus não dá ponto sem nó. São 8 bem-aventuranças. A primeira envolve todos os dons e virtudes, e depois nós temos os 7 dons do Espírito Santo e as 7 virtudes, as 3 teologais e as 3 cardeais. 3 teologais e as 4 cardeais. Para tudo existe um porquê, tudo. Nada está aí jogado no mundo e que Deus largou ali aleatoriamente. Não é coincidência. Então vamos ler. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Envolve quais dons? Todos os dons e virtudes perfeitas, tá? Sobretudo a virtude da paciência. Mas vamos lá. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Qual é o dom que está envolvido? Sabedoria. Qual é a virtude exercida? A caridade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Qual é o dom? Entendimento. Notem que verão a Deus, gente. Verão a Deus pelo entendimento, por quê? Aonde que Deus nos toca, que eu falei anteriormente? Na inteligência. Deus nos vem pelo intelecto. Tá? E aí, qual é a virtude? A fé. Viu como fé não é sentimento? Fé é um assentimento consciente das coisas e realidades que não podemos explicar. É consciente, não é sentimento mesmo, tá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Dom, o conselho, a virtude, prudência. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Dom, fortaleza, virtude. Por que as duas iguais? Porque a fortaleza é ao mesmo tempo uma virtude, ao mesmo tempo um dom. O dom da fortaleza alimenta a virtude da fortaleza, que pode ser traduzida como coragem. Certo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Dom da ciência, virtude da esperança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Dom, a piedade, virtude, justiça. Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Dom, temor de Deus, virtude, a temperança. Nós queremos as 8 bem-aventuranças? Sim. O que nós precisamos para alcançar as 8 bem-aventuranças? Treinar as virtudes e pedir a Deus os dons. Dons eu não treino. Virtude sou eu treinando com a graça de Deus. Dons é presente de Deus, que dá quando quer, quanto quer, a quem ele bem entender. Certo? Então, nas nossas orações, o que nós devemos pedir a Deus? Os dons do Espírito Santo. E na nossa vida prática, o que a gente deve estar treinando? As virtudes. Mas como é que eu vou treinar aquilo que eu não sei que existe, né? Então, eu preciso estudar para entender. Tá certo? Então, vamos lá. Deus, né, a salvação, o céu, a eternidade, a presença da Santíssima Trindade é o bem absoluto, aquilo que a gente deveria buscar acima de todas as coisas. Enquanto que o mundo nos dá os bens relativos, saúde, riqueza, prazer, bem-estar, êxito, prestígio, seja lá o que for. Então, ao bem absoluto, nós devemos amar absolutamente e odiar absolutamente tudo aquilo que for contra. É assim que a gente deve atuar em relação a Deus. Em relação aos bens relativos, a gente deve amar relativamente, desde que não nos afaste do bem absoluto, e ter ódio relativo àquilo que nos afasta de Deus. Então, aquilo que o mundo nos dá não é em si completamente ruim. Comida é bom, gente. Relação sexual é bom, a gente precisa procriar, não precisa? Beber é bom, a gente precisa matar a nossa sede. Diversão, lazer, é bom também. Não estamos falando que isso é 100% ruim, mas nós colocando Deus no seu devido lugar, nós amaremos tudo isso de maneira temperante e odiaremos também de maneira temperante. Porque já pensou se eu penso agora, não, a comida é ruim, parei de comer. Não é certo também. É um bem, Deus nos dá tudo na forma
de bens, na forma certa, na forma de bens. Como nós lidamos com esses bens mostra o grau de amor que temos para com o bem absoluto que é Deus, tá? Então vamos lá. Durante a purificação da nossa alma, a gente precisa fazer algumas perguntas necessárias. Quando a gente quer caminhar para a santidade, nós devemos perguntar: eu amo a Deus? Eu quero ir para o céu? E se Deus me chamar agora, estou pronto? Vocês já fizeram essa pergunta? Então vamos perguntar: vocês amam Deus? Sim. Vocês querem ir para o céu? Pode ser agora? Certeza? Você tem certeza? Você vai para o céu mesmo se Deus chamar agora? Agora vamos pensar da seguinte forma. Passa para lá. Tudo bem. Nós queremos o céu. A gente acha que ama Deus. Mas por que não dá para ser exatamente agora? Aí tem algumas respostas para isso. Por que não agora? Se a resposta for que eu tenho medo de ir, é porque eu tenho apego ao pecado. Nossa, eu tenho medo de morrer. O medo de morrer é medo de ir para o inferno, consequente, não é? Então, isso quer dizer que temos apego ao pecado e nós estamos muito longe de ter uma vida espiritual razoável, tá? Uma outra resposta possível pode ser uma resposta boa. Por exemplo, eu sou mãe de uma adolescente, um pré-adolescente. Então eu não quero morrer agora porque eu preciso criar meus filhos, ver os meus netos, não abandonar meus pais que ainda estão vivos. Eu tenho tanta coisa para realizar no mundo ainda, eu posso dar aula num monte de turma do Consagra-te ainda, eu não quero morrer agora. Isso tudo é demanda boa, sim ou não? Mas perto do bem absoluto, o que é isso tudo perto do bem absoluto? Nada. Cristo nos fala que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu esposo, seus filhos, não é digno dele. Não quer dizer que nós não devamos amar nossos pais, nossos esposos, nossos filhos. É porque nós devemos amar mais a Deus do que a tudo isso. Então nós chegamos aqui, que é o apego às coisas do mundo que nos impedem de ir direto para Deus. De nós termos a certeza de que se for agora, Senhor, pode vir me buscar, que eu quero ir. É muito difícil falar isso. Porque que a gente está aqui? Apegado, tá? Então vamos lá. Qual é a parábola do jovem rico? Vocês lembram do evangelho da parábola do jovem rico? Ela é contada em duas partes, em Mateus e no evangelho de São Marcos, né, que está aí marcadinho. O jovem rico, ele já era um bom jovem, ele já era cumpridor dos mandamentos, né? Então ele pergunta o que ele precisava para ir para o céu. Aí a resposta é cumprir os mandamentos, cumprir a vontade de Deus. Aí ele fala, mas eu já faço isso. E aí qual é a resposta? Então, pega tudo que você tem, vende e doa para os pobres e me siga. E aí qual é o final da história, da parábola do jovem rico? E o jovem foi embora triste. Ele era cumpridor dos mandamentos. Assim como nós aqui já estamos tentando cumprir os mandamentos. Mas tem apego? Tem. O que impedia ele de seguir Jesus naquela hora? Os bens. Ele não quis se desfazer. E ele foi embora triste. E assim somos nós. Eu quero Deus. Eu supostamente amo a Deus. Mas se Deus vier me buscar agora, se eu tiver essa possibilidade, eu ainda quero ficar. Sabendo que isso é tudo passageiro. Que isso é tudo coisa do mundo. Que isso aqui não vale nada. Que tudo isso vai passar. Mas eu ainda não consigo abraçar a eternidade, porque eu estou agarrado nisso, igual aqueles bichinhos que tem uma ventosinha, né, que a gente gruda na parede, eles ficam lá presos. Nós estamos presos assim, às coisas do mundo. Então, São Paulo era um homem desapegado do mundo e a gente deveria aprender com ele. Espera aí, só deixa eu ver que horas para eu saber. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, de 20 a 25, Paulo diz assim: meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo, e tenho certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Isso aqui é um homem desapegado. Ele sabia que a presença dele no mundo era boa, porque ele estava evangelizando as pessoas. Ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava levando o evangelho aos gentios. O que quer dizer gentil? Todo mundo daquela época que não era judeu foi colocado no grupo dos gentios. Eles não tinham a mesma fé dos judeus. Então, Paulo era
o evangelizador dos gentios. São Pedro era o evangelizador dos judeus. Tá? A primeira organização foi mais ou menos assim, tá certo? Mas São Paulo dizia, eu sei que eu sou importante aqui nesse momento. Olha como ele sabia da importância dele, mas sabia da importância de Deus. Então ele vivia uma humildade, embora ele fale aqui, que ele é importante. Mas para ele tanto fazia. Se Cristo o chamasse, ele seria feliz. Mas se o Cristo quisesse que ele ficasse, ele permaneceria. Depois ele fala, se viver no corpo é útil para o meu trabalho, então não sei o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Ele amava Jesus e amava os irmãos. Ele queria ir para Jesus, mas pelos irmãos ele ficaria também. Já pensou se a gente consegue viver dessa forma? Se Deus quiser me chamar, maravilhoso. Mas enquanto Ele não me chama, eu vou viver para os outros. Tá? E ele termina, persuadido disto, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e consolação da vossa fé. Depois ele fala na segunda carta a Timóteo. E aqui ele estava prestes a ser decapitado, porque Paulo morreu decapitado. Tá? Então ele dizia assim, quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardarem com amor a sua aparição. São Paulo estava prestes a morrer, e para ele não estava nem aí. Ele estava pronto, porque ele sabia o que ele tinha feito. Então, essa certeza de ter guardado os mandamentos de Deus, de ter vivido conforme a vontade de Deus, e notem que o que Paulo era antes de cair do cavalo lá indo para Damasco? Perseguidor de judeus, perseguidor dos primeiros cristãos. Não, ele era judeu, perseguidor dos cristãos. Os judeus que se convertiam, Paulo perseguia para matar. Então, ele cometeu ou mandou cometer diversos assassinatos. Eu acredito que aqui ninguém tenha chegado nesse nível, né? De pecado, como Paulo chegou. Mas olha no final da vida de Paulo, depois do arrependimento do seu pecado e da busca verdadeira de Deus, ele chega ao final da sua vida com a certeza da coroa da glória. E ele tinha certeza também que ele ia encontrar aqueles que ele mandou matar, porque Santo Estevão foi um dos que ele mandou matar. A tradição fala que a capa de Estevão foi jogada aos pés de Saulo, né? Quando ele ainda era Saulo, ao final do apedrejamento de Estevão. Ele assistiu ao apedrejamento do primeiro mártir cristão. Então imaginem que, mesmo pecador dessa forma, Deus é capaz de purificar essa alma desde que a alma esteja disposta. Lembra que o senhor Javan estava falando exatamente sobre isso, né? O que é a pureza de coração, gente, que estava falando lá atrás naquele quadro, tá? Os pobres de coração ou puros de coração. Então, vamos lá. É muita burrice da nossa parte achar que pureza só diz respeito aos pecados da carne, tá? Falar de castidade simplesmente, falar em virgindade ou continência. Não é só isso. A pureza é um refinamento dessas virtudes e em associação com outras virtudes, ou seja, algo mais alto. Tá? Quando a gente está falando de substância pura, eu sou química, tá? Então quando eu vou falar sobre substância pura com os meus alunos, é algo que ainda não teve mistura com nada. Ela foi produzida pura, está livre de impurezas e ainda não se misturou com coisa nenhuma. Isso é chamado de puro. Quando nós estamos falando de pureza espiritual, a gente está falando de separar algo para uma determinada finalidade. Então, aqui entra a consagração. Porque o que é consagrar-se? É separar-se para o sagrado. O que é uma pessoa consagrada? Uma pessoa tirada do mundo e separada para o sagrado, para o céu, para a eternidade. Lógico que vai ser difícil para a gente chegar nesse nível de separação e de purificação, mas é para isso que nós nos consagramos, para começar essa caminhada. Com a graça de Deus, nós vamos nos afastando das coisas, nos purificando, ficando livre das impurezas,
para que nós nos tornemos instrumentos das coisas celestiais, ainda nesse mundo, e, consequentemente, vá para o céu, certo? Então, a gente deve aproveitar a nossa vida com sabedoria, porque Jesus espera de nós que tenhamos o coração puro, ou seja, desapegado. O que é um coração puro, então? Não é só um coração virgem, um coração casto, um coração continente. É um coração desapegado de todas as coisas. A pureza, ela nos leva... Obrigado, filha. A pureza nos leva a ter um grau de virtude diferenciado. Todas as virtudes, quanto mais nós treinarmos, melhor. Mas assim que a pureza se instalar em nós, ou seja, esse desapego das coisas do mundo, nós vamos conseguir viver melhor as outras virtudes, vamos refinar, tá, as outras virtudes. Então, como que nós podemos nos purificar das coisas do mundo? Já que a gente precisa se apartar das coisas do mundo, então a gente vai ter que entender como se purificar, não é assim? Tem 2 tipos de purificações, purificações ativas e purificações passivas. Estão dispostos a fazer algumas purificações? Querem se apartar do mundo, desapegar-se do mundo? Então vamos ver. Purificação ativa é aquela que eu mesmo faço, em esforço para me desapegar daquilo que eu gosto muito, dos meus vícios, das minhas paixões, tá? Lógico, isso aqui vai ser acompanhado pela graça de Deus. Mas as minhas orações, adorações, terços, missas, a oração que eu fizer em família, a oração que eu fizer sozinho, minhas novenas, tudo isso é purificação ativa. Eu acredito que vocês já façam algum tipo de purificação ativa. Aqui vão entrar também as penitências e as mortificações. O que é penitência? Aquilo que eu escolho fazer. Eu não vou comer carne na quaresma de São Miguel Arcanjo. Ou eu vou acordar todo dia 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson. Isso é penitência, eu escolhi fazer. O que é uma mortificação? Mortificação é aceitar as coisas que eu não escolho. Tá? Por exemplo, o meu colega de trabalho é uma mala sem alça. Eu vou parar de reclamar dele. Isso é uma mortificação. O meu marido enche o meu saco todo dia, mas eu não vou mais retrucar de volta. Eu vou mortificar. O meu filho me deu uma palavra atravessada, mas ao invés de prolongar a briga, dessa vez eu vou me calar. Mortificação. Levantei cedo, estava uma baita frio hoje cedo, não estava? E agora está um baita calor. Mas eu não vou reclamar disso. Vou mortificar. Deu para entender o que é mortificação? Deus dá o calor, Deus dá o frio, Deus dá o marido chato, Deus dá o filho. E nós vamos mortificando aquilo que Deus nos manda, tá? Mas ainda como forma de mortificação ativa, porque é consciente da minha parte, a mortificação, tá? Por exemplo, estou com uma enxaqueca. Deus permitiu que eu tivesse uma dor de cabeça. Então, já que Ele permitiu, se eu mortificar aquela dor, unida à cruz de Cristo, eu posso tirar mérito daquilo. Isso é uma mortificação, tá certo? Evitar o pecado também é uma forma de purificação ativa, tá? Lutar contra as 3 concupiscências. E buscar as virtudes também é uma purificação ativa, porque é da minha vontade com a ajuda da graça de Deus. Isso tudo configura o quê? Uma vida ascética. O que é uma vida ascética? Ir para cima. Desde o começo da formação a gente está falando, nós vamos para cima porque estamos buscando a Deus e a concupiscência está nos puxando para baixo, o pecado está nos puxando para baixo. Então essa vida ascética é uma vida de esforço verdadeiro, tá? É como se a gente estivesse subindo um morro. Vamos lá. Só que também existem as purificações passivas. As purificações passivas, Deus não pode dar para qualquer um. Porque quem já não se acostumou com a purificação ativa, se Deus mandar uma purificação passiva, essa pessoa vai para o inferno, porque ele vai blasfemar. Deu para entender? Deus dá purificações passivas àquelas almas que já são suas amigas. Mas que engraçado, né? Vou contar a história de Santa Teresa d'Ávila. Eu não sei se o padre Eduardo falou bastante de Santa Teresa d'Ávila no conhecimento de si ou não. Então, Santa Teresa d'Ávila nos ensinou o caminho da vida espiritual, as 7 moradas, tá? E aí o que acontece em relação às 7 moradas? A gente precisa ir sempre interiorizando cada vez mais para alcançar o Deus que habita em nós, lá no cerne do nosso espírito. Então, Santa Teresa d'Ávila fala que Deus habita na nossa 7ª morada. E o santo que chega lá na 7ª morada uniu-se a Deus. Quanto mais nós vamos adentrando e nos aproximando de Deus, mais amiguinho de Deus a gente fica, certo?
E aí ela conta no livro da vida dela, se eu não me engano, que num determinado momento ela estava indo de um convento para o outro, e aí a roda da carroça quebrou e ela caiu no meio da lama, tá? E aí a hora que ela levantou daquela bagunça toda do cavalo, era chuva, era frio, era lama, roda da carroça quebrada, cavalo pulando, ela disse para Deus assim: é assim que o Senhor trata os seus amigos, não me admira que o Senhor tenha muito poucos. Conversando com Deus diretamente, porque ela era amiga de Deus, ela tinha vida mística, ela conversava com Jesus. Santa Teresa, quando se retirava para orar, ela levitava, ela via, tinha diálogos com Jesus. Então ela tinha intimidade, falava: meu filho, não é à toa que você não tem amigo não, porque é assim que o Senhor trata os seus amigos. E era assim realmente que Deus se comporta, porque Ele quer uma alma cada vez mais purificada. Então Ele aceita as nossas purificações ativas, e quando Ele percebe que tem ali pronta, uma alma pronta para receber a purificação passiva, Ele envia. Quais são as purificações passivas? Olha lá, Santo Padre Pio sangrava 2 litros de sangue por dia, pelas chagas que ele recebeu. Santa Rita de Cássia recebeu um espinho da coroa de espinhos no meio da testa, só que não era um furo. Aquela ferida de Santa Rita era infeccionada, fedia, a ponto de, num dia que ela tinha um retiro das irmãs, ela falar que ela não ia, porque fedia muito a testa dela, aquela secreção que vazava. No dia do retiro, a ferida fechou, e ela foi. Quando ela voltou, a ferida abriu. Novamente, continuou fedendo. Só que hoje, quem visita Santa Rita de Cássia sente cheiro do quê? Quando ela foi enterrada, o túmulo dela cheirava flores. Em vida, ela fedia infecção. E depois da morte, exalava perfume e odor de santidade, perfume de céu. Então, ela era amiga de Deus, e Deus mandou esse tipo de provação para Santa Rita de Cássia. São Francisco de Assis, gente, que está aqui, ele morreu cego. Vocês sabiam que São Francisco morreu cego? De tanto chorar. Por que São Francisco chorava tanto? Ele chorava, 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 chorava diante do crucifixo e repetia: o amor não é amado. O amor não é amado. O amor não é amado. Chorava copiosamente. Não era só pelos pecados que ele tinha cometido na vida dele. Era pelos pecados da humanidade. Ele espiava ele mesmo e toda a humanidade. E ele morreu cego porque aqueles olhos de tanto chorar infeccionaram. E o único tratamento era encostar ferro em brasa para ver se matava as bactérias. Então ele ainda teve os olhos queimados. Isso é um amigo de Deus. E ele não se tornou menos amigo de Deus por causa disso. Ele continua chorando que o amor não era amado. A cada dificuldade ele se tornava ainda mais amigo de Deus. Olha que coisa mais linda. Essa aqui se chama Teresa Neumann. Aqui é uma foto mesmo, de verdade, tá? Porque ela viveu num tempo que já se podia tirar foto. Ela sangrava pelos olhos, pelas chagas de espinhos, pelas perfurações na mão. Ela sangrava muitos e muitos, é questão de litros mesmo, como se fosse o Padre Pio. A vida dela era um milagre, porque ninguém pode sangrar como Teresa Neumann, sangrava e não morrer. E ela era, acho que ela nem era freira. Ela tinha uma vida consagrada a Deus, mas nem freira ela era. Mas ela também era uma pessoa mística, recebeu as chagas de Cristo e cada vez era mais amiga de Cristo. Então, essas são as purificações passivas. Pode vir na forma de dor e sofrimento, pode ser provação e dificuldade. Padre Pio foi acusado, não foi? Vocês já assistiram o filme do Padre Pio? Ele foi acusado por um outro padre. Tá? E aí, o que o bispo fez? Proibiu ele de ouvir confissões e de celebrar missas durante um longo tempo. Então, ele era castigado. E durante esse castigo, ele se sentia injustiçado e blasfemava? Não. Ele se tornava, na dificuldade, na humilhação, mais amigo de Deus. Mais, cada vez mais amigo. Né? Então, humilhação, sofrimento, provação, dificuldade. O martírio é o grau máximo de desapego do mundo e da purificação. Então, aquele que se dá o seu sangue, sua vida pela igreja e por Jesus Cristo, ele chegou no nível máximo de pureza e no nível máximo de desapego. Então, aqui tem 3 exemplos. Os primeiros cristãos, que eram jogados lá na Arena dos Leões, e ali ia mulher, criança, velho, novo, não importava. Se não queimava incenso a César, né? Ou seja, se queimasse incenso, eles entendiam que estavam cometendo pecado de idolatria, estavam mesmo, por isso eles não queimavam, e por essa razão eles eram jogados lá para serem comidos pelos leões. Tá?
Essa cena aqui é a crucificação de Paulo Miki e seus amigos. É um santo japonês, um padre japonês, e de um pessoal que estava lá fazendo evangelização. Eles foram crucificados, acho que foram uns 30, mais ou menos, mártires crucificados, para não renegarem a fé, porque mostra aqui que aquelas crenças orientais lá que eles tinham eram completamente inconformes, né, à crença em Jesus Cristo. Então, eles não se convertiam, e além de não se converter, eles matavam, né, os missionários. Depois tem aqui um outro exemplo. Sabe de onde são esses mártires aqui? Os mártires de Cunhaú? Onde esses aí morreram? No Brasil. Quando que eles morreram? Lá no Nordeste, no começo da colonização. Eles vieram, tá, os colonizadores, aí eles converteram alguns índios. Nesse meio dos mártires de Cunhaú já tinham alguns negros também. Eles estavam na Santa Missa. E uma caravela protestante, né, tinha desembarcado por ali. Eles entraram, fecharam as portas e mataram todo mundo lá dentro da igreja a machadadas. E foi isso lá no Rio Grande do Norte, em Natal, no Rio Grande do Norte, numa pequena aldeia lá chamada Cunhaú. Então, o Brasil também tem seus mártires. Mas não são só esses que são mártires. Todas as pessoas que dão o sangue para combater o pecado são, de certa forma, mártires. Não são? Não é um sofrimento combater o pecado? Lógico que é. Tá? E aqui tem um pequenininho aqui embaixo, que eu não achei uma foto dele, Carlos Luanga e seus companheiros. Isso aqui, eles são da África. Eu não lembro... eu estou tentando lembrar o país deles. Porque a África é o continente, né? É de um país da África. Até daqui a pouco eu lembro. O que aconteceu com eles? O rei daquele local, né, o que comandava tudo, ele tinha algumas perversões sexuais, então ele trazia para aquele lugar onde ele morava vários adolescentes meninos que serviam para ele de escravos sexuais. Esse Carlos Luanga, ele foi evangelizado e ele entendeu que aquilo era pecado. E aí ele convenceu vários outros meninos que não podia fazer aquilo. E uma vez que eles fizeram, o rei se revoltou, prendeu e mandou matar, né? Mandou torturar. Ele tinha a chance de voltar a ser lá o escravo do rei, mas eles não renegaram a Cristo. E eles morreram de formas horríveis. Tá? Eles foram queimados. Mas Carlos Luanga, que era o chefe, né, vamos dizer assim, o que evangelizou os outros, ele foi torturado de uma maneira mais longa. Ele sofreu mais. Ele começou a ser queimado pelos pés. Ele queimaram os pés dele até sumir. Ele queimava mesmo. No final das contas, ele não tinha mais pé. Quando ele não tinha mais pé, eles queimavam mais um pedaço da perna. E aí ele foi morrendo lentamente. E os outros foram queimados rapidamente. Uganda, isso mesmo. E são tantos e tantos outros. Gente, há uma forma de demonstrar mais desapego do que isso? Quando eu dou a aula do conhecimento de si mesmo, eu falo de um santo que se chama São José Luís Sánchez del Rio, que é um santo mexicano de 13 anos. A gente está tão, né, agora perto da canonização de São Carlos Acutis, né, que agora já podemos chamá-lo de santo. E São José Luís Sánchez del Rio, ele morreu na Guerra Cristeira. Ele deu a vida porque num determinado momento, o general do exército cristeiro estava combatendo o governo federal, que queria acabar com o culto católico no país, tanto é que as igrejas já tinham sido fechadas. Ele era garoto de recado, de um acampamento para o outro. O general teve seu cavalo abatido, ele doa o cavalo para o general e fala assim: os cristeiros precisam mais de você do que eu. Se fosse um menino qualquer, o que ele tinha feito, gente? Dado no pé, né? Montado no cavalo e saído correndo. Não, ele desce do cavalo, dá para o general fugir. Com isso, ele é capturado, torturado, ele tem a sola dos pés esfolada, e mesmo sem pele na sola dos pés, ele é obrigado a caminhar até a sua cova, e lá ele é esfaqueado, e como ele não morreu com a facada, ele ainda teve um tiro na cabeça. Um menino de 13 anos, que bastava ter dito: morra Cristo Rei e viva o governo federal. Era só isso que os soldados queriam que ele dissesse. E o que ele gritava? Em retaliação: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. É o grito de guerra dos cristeiros que até hoje ressoa na Igreja Católica. Virou um grito de guerra para o combate à fé. Viva Cristo Rei. E ele deu a vida por Cristo Rei. Assim como nós somos convidados, hoje não é dando sangue, hoje não é a base do sofrimento, mas nós somos chamados a dar a vida, pelo menos combatendo o pecado, para que alcançemos
a eternidade. Talvez não com tanta glória como esses santos, mas pelo menos o nosso lugarzinho lá no céu esteja reservado.